Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e a mais uma edição de O que diz a Bíblia, o quadro em que nós tentamos responder biblicamente às perguntas, às dúvidas que são feitas sobre várias questões da vida, sobre questões que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu recebi uma pergunta muito interessante que vai indagar sobre a questão das bebidas alcoólicas. Um crente ele pode tomar bebida alcoólica? Um cristão pode consumir bebida alcoólica? A pergunta específica que recebi foi a seguinte: se Jesus, em seu primeiro milagre, transformou água em vinho, por que nós não podemos então consumir vinho? Por que não podemos consumir bebida alcoólica? Bom, a palavra de Deus vai deixar claro para nós que o consumo de vinho no contexto da cultura bíblica era algo comum. Na verdade, essa bebida, ela era inclusive um símbolo da alegria. Por isso que foi tão importante esse milagre que Jesus realizou naquele casamento. O casamento em Israel durava vários dias e lá pela metade da festa, mais ou menos, o vinho daquele casamento acabou. E isso iria dar aquele casamento, aquela festa, um fracasso. Então, Jesus podia intervir naquele momento, restaurando a alegria da festa, transformando a água em vinho. Lá em João capítulo 2, que nos traz esse relato, é muito interessante quando nós vemos que o responsável por aquela festa de casamento, ele constata que o vinho que havia sido transformado a partir da água, que Jesus havia transformado a partir da água, era na verdade de excelente qualidade. Não há nada que nos leve a duvidar de que aquele vinho tinha algum teor alcoólico, capacidade de embriagar as pessoas, porque isso na cultura bíblica era realmente comum. Inclusive, a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 19, o seguinte: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Então era, de fato, um símbolo de alegria e era uma bebida comum às festividades do povo lá em Israel, das pessoas naquela cultura bíblica. Então não há assim uma proibição de se consumir bebida alcoólica. Porém, também não há um incentivo a que se tome bebida alcoólica demasiadamente. O problema é de nós começarmos a dizer: a Bíblia não proíbe beber a bebida alcoólica, então a gente pode tomar qualquer bebida alcoólica, não tem problema nenhum, porque a Bíblia não proíbe. Não é bem assim. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia Sagrada, exemplos de homens que não souberam se dominar, que excederam no consumo da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica tem essa capacidade de trazer embriaguez e tirar a pessoa do seu perfeito juízo. Nós vamos ter, por exemplo, Noé, lá em Gênesis, no capítulo 9, quando ele sai com a sua família, eles saem da arca, ele planta uma vinha, depois ele colhe as uvas, ele faz o vinho e ele fica embriagado, fora de si. E estando ele embriagado, ele fica despido. E um de seus filhos vai vê-lo despido. E por causa disso, o próprio Noé amaldiçoou seu filho, porque foi visto despido, foi visto nu por aquele filho. Você vê então que a consequência da embriaguez de Noé foi não somente para ele, mas também para o seu filho Cã e para todos os seus descendentes. Ainda no livro de Gênesis, só que no capítulo 19, nós vamos ver uma outra tragédia familiar acontecendo, uma outra tragédia moral acontecendo, que é na família de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma. Deus permite que ele escape da destruição que o próprio Deus mandou sobre Sodoma. Ele escapa dali, mas a sua esposa não. A sua esposa vira uma estátua de sal. As suas duas filhas conseguem escapar junto com ele. E elas então arquitetaram um plano. Elas embriagaram o próprio pai, uma numa noite, a outra na noite seguinte, e deitaram-se com seu pai, tiveram relações sexuais com seu pai, e dessa relação incestuosa nasceram duas nações, os moabitas e os amonitas. Bom, veja só então que tragédia a embriaguez trouxe para a vida de Ló. E se nós pensarmos nos dias de hoje,
nós vamos ver que a dependência alcoólica, a embriaguez, também traz várias tragédias sobre a vida das pessoas. Quantas pessoas perdem a própria vida ou irresponsavelmente tiram a vida de outras pessoas porque se embriagam e pegam o carro e saem para dirigir embriagados, não é verdade? Quantas famílias são destruídas porque os pais daquelas famílias, os chefes daquelas famílias estão completamente entregues ao alcoolismo, não cuidam de suas casas, gastam todo o seu dinheiro por causa do vício, são violentos com os filhos, são violentos com a esposa. Nós vemos ainda a quantidade de pessoas que hoje estão doentes por causa do consumo de bebida alcoólica exagerado, por causa da dependência, do alcoolismo. Então, a gente não tem bons exemplos, a gente tem que ter cuidado com relação a essa ideia de que, porque a Bíblia não proíbe expressamente, nós podemos então tomar a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela tem o potencial de tornar alguém dependente. Então, por isso, a recomendação de não se tomar bebida alcoólica. Afinal de contas, no caso do cristão, daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar bem do seu corpo, da sua saúde. E é fato que a bebida alcoólica vai trazer muitos prejuízos. Prejuízos espirituais, prejuízos na sua saúde, prejuízos físicos para a sua saúde física, prejuízos na sua família, prejuízos para a sociedade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, e no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Paulo ali reconhece que a embriaguez, o tomar vinho, abre uma porta para a dissolução, abre a porta para a destruição, abre a porta para tudo o que é ruim para a vida de alguém. Por isso a recomendação, por isso o ensino bíblico, por isso a preocupação dos líderes da igreja cristã de que os seus membros, de que as pessoas em geral, na verdade, não consumam bebida alcoólica. Essa conversa de que eu vou beber só socialmente, eu consigo me controlar, isso é extremamente perigoso. A palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ainda que não seja algo ilícito tomar bebida alcoólica, certamente, querido, certamente, querida, isso não lhe convém. Isso não é bom para você. Então, como disse o apóstolo Paulo, eu repito aqui para você: não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução. Não queira experimentar, não abra essa porta para que o inimigo entre e destrua a sua vida. Rejeite o vinho, rejeite qualquer bebida alcoólica, tente viver uma vida saudável e assim experimente a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu agradeço a você pela sua audiência e convido você a assistir os outros vídeos do nosso canal e também a se inscrever no nosso canal, também a deixar o seu like e a acionar o sininho de notificação. Toda vez que tivermos um vídeo novo, você vai ser avisado disso. Deus te abençoe, que a graça de Deus repouse sobre a sua vida.